saudações as mais calorosas a todos e a todas. O tema que ora apresento, as normas da língua portuguesa face ao mundo globalizado, o idealizado e a realidade em Cabo Verde, insere-se no âmbito do encontro cabo-verdiano da língua portuguesa, sob o tema geral, a língua portuguesa em contextos multilingües e multiculturais, que também se insere no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa em Cabo Verde. A minha apresentação. Sou Francisco João Lopes, natural da ilha de São Nicolau. Em termos académicos, sou doutor em Letras, área de Filologia e Língua Portuguesa, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. De fevereiro de 2018 a dezembro de 2019, desempenhei a função docente e responsável do Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões na CDAO, em Abuja. Mais ou menos também por essa altura, fui convidado a ser membro da Cátedra Eugênio Tavares da Língua Portuguesa. Ora, vamos ao tema. E vamos com o subtítulo e vamos ver a presença, posição e influência da língua portuguesa no mundo globalizado. De acordo com Ethnologue, no mundo existem cerca de 7.117 línguas. A língua portuguesa encontra entre as 10 línguas mais faladas do mundo, com uma estimativa de cerca de 250 milhões de falantes. Uma outra forma de mesurar a presença, posição e influência da língua portuguesa no mundo globalizado é pelas estatísticas da presença da língua portuguesa no mundo. Segundo este site, podem consultar nas referências, a língua portuguesa ocupa a quinta posição, isto é, com cerca de 169 milhões de usuários. O Brasil contribui com 88,1% desses usuários. Os PALAP contribuem com cerca de 6,9% e Cabo Verde 0,2% desse universo, ou seja, 265 mil utilizadores, que corresponde a 48,1% da população cabo-verdiana. Uma outra forma de ver a língua portuguesa no mundo é pela ótica do saudoso professor catedrático João Malaca Casteleiro, que infelizmente veio a falecer no dia 7 de fevereiro do corrente ano. Em especial a conferência apresentada à Academia Brasileira de Letras no dia 15 de setembro de 2014. Conferência esta intitulada A Língua Portuguesa no Mundo Atual Globalizado. Está disponível em áudio, temos aqui o link, e também está disponível em formato de vídeo no YouTube. Caso alguém queira assistir, eu recomendo tanto. Alguns fatos extraídos da conferência do professor Malaca Casteleiro. Os falantes brasileiros representam cerca de 80% dos falantes da língua portuguesa no mundo. Mas o que eu gosto mais é a forma metafórica como o professor Malaca Casteleiro classifica as línguas do mundo. Há línguas que têm uma só vida, aquelas que existem apenas como línguas orais, ou seja, línguas faladas. Há línguas que têm duas vidas, aquelas que além da vida oral têm a vida escrita. E há línguas que têm múltiplas vidas. São aquelas que, além de existirem como línguas faladas, apresentam várias vidas escritas em países diferentes, em povos diferentes. Ainda continuando, extratos da conferência do professor Malaca Casteleiro. Cerca de 96% das línguas do mundo têm apenas existência oral. Por esse fato, são pressionadas diariamente e, infelizmente, a cada 15 dias desaparece uma língua no mundo. Apenas 4% das línguas do mundo, cerca de 100 línguas,
tem a vida escrita. Ainda a continuação dos fatos. Das línguas que têm múltiplas vidas. São as que desempenham papéis como língua materna, língua segunda e língua oficial por vários povos, e não ultrapassam uma dezena. A língua portuguesa faz parte deste pequeno grupo e está entre a primeira metade, pois ocupa a quinta posição entre as mais faladas e escritas no mundo. Um outro fato: as múltiplas vidas enriquecem a língua portuguesa. Gostaria de citar um extrato da apresentação do professor Malaca Castelheiro, especialmente do minuto 49, segundo 9, da apresentação no YouTube, caso queira conferir. De facto, também pertencem ao espaço da lusofonia as línguas nacionais, que se falam nos países lusófonos, a que eu gosto de chamar de línguas lusófilas. Com quantas palavras e estruturas próprias não enriqueceram elas a língua portuguesa e as culturas que nesta se expressam? A lusofonia deseja, pois, a sua preservação e enriquecimento. Feita essa introdução, vamos para o segundo subtítulo: em busca da unidade em meio à diversidade. E vamos começar com a importância do novo acordo ortográfico. E para isso, vou fazer referência à entrevista de 14 de outubro de 2010 da Rádio Televisão de Cabo Verde, em que o entrevistado foi o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, que viria a ser Prémio Camões em 2018. Especialmente na parte 3 da entrevista, temos algumas palavras, comentários em torno do tema O Novo Acordo Ortográfico, as palavras de Germano Almeida. Os portugueses precisam entender que eles não são donos da língua portuguesa. Têm que entender que são relativamente a minoria comparados com o Brasil. Daí a validade e importância do acordo ortográfico para evitar que haja 8 línguas dentro da língua portuguesa. As culturas são diferentes. Apenas a língua pode desempenhar o papel unificador. Ainda durante a entrevista, o escritor Germano Almeida demonstrou ser um grande defensor da língua portuguesa. Não obstante, ele deixou claro que o português que ele escreve não é necessariamente ou puramente o português europeu, pelo menos no que tange ao campo lexical, pois ele admite que na sua escrita o crioulo cabo-verdiano mistura-se livremente com a língua portuguesa. E eu faço uma observação. Porém, tal oposição não o desmereceu como escritor da língua portuguesa, pois viria a ser Prémio Camões 2018. Uma questão que o escritor Germano Almeida chamou a atenção e que Carlos Moura Carvalho, na sua opinião, de 29 de agosto de 2019, vai fazer referência às palavras do escritor Germano Almeida e fala o seguinte: infelizmente, de certa forma, assim é. Ainda há puristas da língua portuguesa. Ainda há quem pense que o português de Portugal é mais correto. É verdade que a internet mudou tudo, ou quase tudo, ao nível da linguagem. Quando o último acordo ortográfico foi assinado em 1990, ainda não havia Google, Facebook, Twitter, WhatsApp ou Instagram. Agora faço uma chamada de atenção com um cuidado ao usar gentílicos. Porque ao usar o gentílico portugueses, toda a atenção é focada aos nacionais de Portugal. Porém, os puristas da língua portuguesa estão por toda a parte. Não estão só em Portugal. Estão nos PALOP e também estão no Brasil. Terceiro subtítulo. Vamos ver o conceito de normas linguísticas. Ao falar de normas linguísticas, devemos fazê-lo no plural. Porque normas não há apenas uma norma da língua portuguesa, ou seja, de qualquer outra língua, mas sim normas. E na maioria das vezes,
o conceito ou a palavra norma vem acompanhado de um adjetivo. E vou citar alguns que extraí do trabalho de Leite Manuscrito, podem ver a referência bibliográfica, em que ela cita o adjetivo culta versus não culta, ou seja, inculta ou popular, o adjetivo padrão versus não padrão, prescritiva ou canônica versus descritiva. Mas eu vou citar somente aqui culta versus não culta. O adjetivo culta qualifica a linguagem praticada por pessoas escolarizadas, mais prestigiadas socialmente, cuja linguagem caracteriza por aproximar-se mais ou menos das regras previstas nos instrumentos linguísticos, dicionários de gramática. Contrariamente, a norma inculta é praticada por pessoas de baixo prestígio social, de baixa escolaridade, cuja linguagem se afasta das regras previstas nos instrumentos linguísticos. Relação língua e norma, ainda segundo a professora Marli Quadros Leite. A língua é inerentemente normativa. Então, negar a existência da norma é negar a língua. A língua é memória, é história, é tradição. Logo, norma. A norma é o filtro da língua, aquilo que configura a língua. A língua, contudo, não se reduz à norma. A língua não é sempre a mesma, é outra a cada tempo. Um fato. Norma padrão não é legalmente instituída. Não é instrumento legal que a impõe ou a determina aos falantes e usuários de uma língua. O que temos, sim, como instrumento legal é para estabelecer a língua oficial, como no caso dos países da CPLP temos a Constituição. Vejamos alguns exemplos, e vou citar apenas o de Cabo Verde. Artigo 9º, a linha 1. É língua oficial o português. Ponto final. Vamos ao quarto subtema. O idealizado e a realidade. Como vimos, a Constituição da República de Cabo Verde, nem a dos demais países lusófonos, não designa a norma padrão. Então surge a pergunta: qual é então a norma padrão da língua portuguesa em Cabo Verde? Eu vou tentar sugerir uma resposta. Apesar de Cabo Verde ter uma ótima e saudável relação com o Brasil e a cultura brasileira, no campo linguístico, a norma brasileira tende a ser ideologicamente marcada no negativo e a norma europeia a ser ideologicamente aceita como o bom uso da língua portuguesa. Porém, o mundo globalizado traz consigo um grande desafio entre o que é idealizado e o que temos como realidade na prática. Vamos tomar como exemplo o caso de alunos universitários na preparação de suas monografias de fim de curso. A limitação dos acervos bibliográficos, ou podemos mesmo dizer por questões de conveniência, em Cabo Verde, faz com que a internet seja uma das principais fontes de pesquisa. Um outro fato que já mencionamos, vamos referir. A produção brasileira corresponde a mais de 80% da produção portuguesa na internet. Para delimitar um pouco a realidade cabo-verdiana, já selecionamos os alunos universitários. Vamos tomar como exemplo um aluno do curso de licenciatura em ensino básico, vertente Ciências da Terra e da Vida. E suponhamos que esse aluno tenha como título de monografia o impacto de atividades experimentais na qualidade de ensino em Ciências da Terra e da Vida. E vamos supor que este aluno copie esse título como está aí e utiliza o motor de busca Google. Vejamos. Já tem aqui os resultados para facilitar. Primeira página, temos PT, depois BR, 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 BR,
Vamos para uma segunda página. Continuação. BR, 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 BR. Ainda vamos para uma terceira página. BR, 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 BR e assim por diante. Podemos ver a predominância do português brasileiro. Agora um resumo do idealizado e a realidade em Cabo Verde. Quanto ao aspecto legal, temos a Constituição. Língua oficial é a língua portuguesa. Ponto final. Norma padrão socialmente idealizada em Cabo Verde. A norma padrão europeia da língua portuguesa. Norma predominante nas fontes de consulta digitais. A norma brasileira. Faça a seguinte pergunta. Será que o aluno universitário cabo-verdiano tem a competência linguística para filtrar e desvencilhar-se por completo do que se denomina brasileirismo? A resposta é um enfático não, pelas razões que apresento a seguir. O idealizado e a realidade. Vamos ver o aspecto lexical. Sabemos que as influências e as diferenças entre as variantes estão em todos os domínios da gramática. Fonologia, sintaxe, morfologia, semântica, pragmática. Mas vamos limitar apenas no aspecto lexical. Vejamos. Fato. A norma brasileira é uma variante da língua portuguesa. Logo, é língua portuguesa. Ela não é reconhecida como uma língua em si, apesar de haver quem a defende como tal, mas sim apenas como uma das variantes da língua portuguesa. Como vimos, segundo o professor Malaca Castelheiro, as variantes, incluindo o que ele denomina de línguas lusófilas, enriquecem a língua portuguesa com léxico e estruturas próprias, e não o contrário, não empobrecem, como para ser a visão dos puristas da língua portuguesa. Agora, ao rotular algumas palavras como tipicamente, preferencialmente brasileiras, pode criar um paradoxo. Existem palavras do vocábulo comum da língua portuguesa que tiveram sua origem no Brasil. Vejamos alguns exemplos. Caju, carioca, jacaré, jiboia, mandioca, pipoca. Caso queira saber um pouco mais sobre essas palavras, consulte a referência para ler um pouco mais sobre essas palavras. E ainda chama atenção palavras do vocabulário comum da língua portuguesa de origem africana, o que eu vou me atrever a chamar de influências lusófilas. Sabemos que são muito mais do que isso. E para aproveitar o conceito do professor Malaca Castelheiro. E nisso vou falar só palavras do vocabulário comum da língua portuguesa, porque se falar do português brasileiro, o número é muito elevado, que segundo Ieda Pessoa de Castro, pode chegar a quase 3.000 termos reconhecidos. Temos palavras como batuque, búzios, cachimbo, candonga, embalar, encabular, escangalhar, fofoca, fungar, lenga-lenga, maluco, manha, tagarela, tanga, tutano. Pode consultar também as referências bibliográficas para mais informações. Agora, o idealizado e a realidade, o aspecto morfológico. No meu entender, posso estar errado, as palavras que causam mais confusão e com maior grau de dificuldade de diferenciação são as que apresentam variação morfológica, especialmente as palavras derivadas. Tomemos como exemplo a palavra consciencialização, usada no português europeu, e conscientização, palavra usada no português brasileiro. Fatos. Ambas as palavras são legitimamente portuguesas, pois fonologicamente apresentam a estrutura silábica que é da língua portuguesa. Morfologicamente, por exemplo, em termos de derivação, é português. Vejamos a palavra consciencialização. Nesse caso, temos o hiperônimo morfológico, é o verbo consciencializar, que adjunge ao sufixo de denominação são. Por sua vez, o verbo consciencializar é um hipônimo
morfológico do substantivo consciência, que nesse caso é o hiperônimo. Consciência se adjunge ao sufixo -izar por meio da consoante de ligação L e temos consciencializar. Já para conscientização, o hiperônimo morfológico é o verbo conscientizar, este que adjunge ao sufixo de denominação são. Por sua vez, conscientizar é uma base verbal derivada, ou seja, é um hipônimo morfológico do adjetivo consciente, que nesse caso é o hiperônimo. Este se adjunge ao sufixo -izar. Então, neste caso, o hiperônimo é consciência, um substantivo. E aqui o hiperônimo é um adjetivo consciente. Ambas as palavras consciência e consciente são do vocabulário comum da língua portuguesa. Do ponto de vista linguístico, o que acabamos de ver trata-se de uma diferença resultado da natureza intrínseca da língua, que é a mudança e a variação linguística. Agora, do ponto de vista normativo, vamos tomar o caso Cabo Verde. Ainda que ambas as palavras sejam perfeitamente compreensíveis, a variante europeia consciencialização é ideologicamente marcada como bom uso da língua portuguesa. A variante brasileira conscientização é passível de correção, logo, ideologicamente marcada como uma forma não padrão. Linguisticamente, não há como legitimar uma variante em detrimento da outra. Por isso, digo que em Cabo Verde a legitimação dá-se ideologicamente. A variante europeia é tomada como o bom uso da língua portuguesa. Agora, dando continuidade, o idealizado e a realidade. Possíveis caminhos para a resolução. Cabo Verde não tem produzido instrumentos linguísticos, como tem feito Portugal e Brasil, para normatizar a sua variante da língua portuguesa. Por isso diz-se que a variante cabo-verdiana da língua portuguesa é uma variante em construção. Ver referência. Porém, já foi dado um passo inicial que é importante nessa direção. Está no âmbito do vocabulário comum da língua portuguesa. Vejamos o site. E aqui pode selecionamos Cabo Verde e vamos usar a palavra consciencialização. Olha aqui o vocabulário ortográfico cabo-verdiano da língua portuguesa. O resultado que temos, infelizmente, é para o corpus moçambicano e o corpus português. Vejamos agora conscientização. Temos corpus brasileiro e, novamente, corpus moçambicano. E eu usei uma palavra para controle, aqui batuque, não fala corpus, e supostamente é corpus cabo-verdiano. Como podemos ver, o vocabulário ortográfico cabo-verdiano da língua portuguesa, temos informações que conta com 40.000 entradas, sendo 500 específicas da variedade de língua cabo-verdiana. Fizemos um teste com consciencialização e conscientalização. Pelo resultado das pesquisas, ao que parece, o vocabulário ortográfico cabo-verdiano da língua portuguesa ainda não está completamente funcional. Não há resultados do corpus de Cabo Verde. Porém, temos fatos interessantes. O corpus brasileiro atesta apenas consciencialização. O corpus brasileiro apenas conscientização. Olha um fato interessante, Moçambique. Temos consciencialização com alta frequência e conscientização com frequência média. Infelizmente não temos resultado para Cabo Verde. Agora, a partir desse momento, passo a fazer as minhas considerações finais. A apresentação que fiz até agora, eu fiz segundo o meu ser linguista, ou seja, enquanto estudioso da língua portuguesa, em particular, a variante cabo-verdiana em construção como uma variante autóctone africana. Porém, a partir de agora, faço as minhas recomendações de uma forma pragmática, enquanto usuário profissional da língua portuguesa inserido na comunidade cabo-verdiana.
falo como professor da língua portuguesa em Cabo Verde e como tradutor. Assumo ser pragmático, pois, mesmo tendo conhecimento linguístico, busco adaptar-me à ideologia linguística da sociedade como uma forma de sobrevivência ou para ter êxito como um profissional da língua portuguesa. A língua portuguesa é a língua segunda em Cabo Verde. O falante cabo-verdiano não aprende como sua língua materna, como acontece com os brasileiros e os portugueses. Por causa da marcação ideológica, a minha opinião é que devemos incentivar o aluno cabo-verdiano a adquirir, de preferência, a norma europeia, para poder sobreviver linguisticamente. Em especial os profissionais linguísticos, tradutores, jornalistas e professores da língua portuguesa. Cabe aos formadores da língua portuguesa terem a consciência da existência das variantes e saber explicar as diferenças, e não apenas rotular umas como o bom uso e outras como a norma não padrão. Estas que muitas vezes são rechaçadas e estigmatizadas como o mau português. Devemos saber respeitar as variantes como sendo legitimamente portuguesas, tal como a tida como norma padrão. Devemos deixar que o tempo faça o que sempre tem feito. Lembre-se, a língua está em renovação. A língua não é sempre a mesma. É outra a cada tempo. O uso faz a norma. A variante da língua portuguesa é uma variante em formação. Ninguém sabe ao certo o que ela será daqui a 20 anos, mas podemos contribuir para o que ela virá a ser. Então, dê a sua contribuição e esteja aberto para as contribuições trazidas por outros. Dando e recebendo, assim construiremos a variante cabo-verdiana da língua portuguesa. Nesta apresentação optei por falar exclusivamente das influências da língua portuguesa. Porém, na apresentação tivemos vislumbres, como por exemplo nas palavras do escritor cabo-verdiano, Prémio Camões Germano Almeida, de que a variante cabo-verdiana da língua portuguesa não construir-se-á sem pitadas da língua cabo-verdiana. Aí temos as referências bibliográficas que mencionei no início, primeira página, segunda página, e muito obrigado pela vossa atenção.